Bem-vindos a todos, muito especialmente os nossos visitantes. Nós temos visitantes que sempre nos acompanham nos nossos cultos virtuais. Hoje, por exemplo, a gente estava orando aqui pelo Eduardo Mesquita, é filho do Dr. Nelson Mesquita, que é uma das pessoas sempre muito assídua aqui nos nossos cultos virtuais. Temos uma congregação que nos honra acompanhando pela internet. E aqui presente também. Nossos visitantes são muito bem-vindos. Vou pedir que você que está nos visitando hoje, por favor, fique em pé aí no lugar em que você está, para que a gente possa reconhecer você e dar-lhe as boas-vindas. Os membros da igreja que estão próximos a essas pessoas, por favor, cumprimentem em nome da nossa igreja. São muito bem-vindos, viu? Lá embaixo tem uma lembrança para vocês, logo no saguão de entrada, onde está escrito lá, visitantes. Você passe lá embaixo com o que você está recebendo. Aqui na frente, olha, Tânia, isso. Com o que você está recebendo, você passa lá embaixo, tem uma lembrancinha nossa para você. Tá bem? Nada demais não, é um carrinho 0 quilômetro, um negócio assim. Só para você lembrar, vindo escrito atrás assim, Barão da Taquara. Só para você lembrar de vez em quando, tá bem? Tá bom, muito obrigado. Podem sentar-se, são todos muito bem-vindos. Iguais a Jesus é o tema da nossa igreja esse ano. Iguais a Jesus. Comecei falando sobre isso na semana passada, primeiro domingo do ano, primeiro culto do ano, aqui de domingo. E eu queria ler um outro texto que tem a ver com isso. Na semana passada, eu dividi a mensagem nas dimensões em que, no discipulado, somos levados a nos parecermos com Jesus. Na nossa convicção, Jesus tinha a sua convicção muito firme da sua comunhão com o Pai, da sua missão. E sermos iguais a Jesus também é termos a convicção muito firme da nossa fé, daquilo que cremos, daquilo que confiamos, é conhecer a palavra, é amadurecermos na palavra. Segundo, na questão da conduta, quanto mais convictos da nossa fé, mais isso se exterioriza, mais isso transparece, mais isso se concretiza através da nossa conduta, do nosso andar, do nosso comportamento, do nosso testemunho, da nossa ética de vida, dos valores e princípios que norteiam nossos passos. Então, nossa convicção, nossa conduta, nosso convívio, também, quando imitamos Jesus, a nossa maneira de ser, como nós convivemos com o outro, isso produz um convívio sadio, maduro, que traz mais benefícios do que problemas. Todo convívio tem lá seus problemas. Mas quando a gente tem um convívio direcionado pela nossa experiência de fé e pela nossa comunhão com Jesus e aprendendo com os ensinos do Evangelho, a nossa maneira de conviver com o outro é muito mais simples. Também nos nossos confrontos. Todo cristão tem confrontos, todo cristão enfrenta conflitos. Jesus teve confrontos. Jesus enfrentou conflitos. E na nossa maneira de imitarmos Jesus, a maneira como nós vamos enfrentando os nossos confrontos e conflitos também é uma maneira mais madura, mais sadia. E por fim, o compartilhamento. Aquele que é convicto na fé, aquele que tem a conduta igual ao que Cristo ensinou, aquele que convive, pautado pelos ensinos do Evangelho, aquele que trabalha e lida com seus confrontos e conflitos de maneira sadia, no fim das contas ele já, por isso mesmo, já por extensão, já está dando testemunho, já está compartilhando sua fé. Compartilhar a fé
Não é ficar citando versículo bíblico, não é ficar andando com Bíblia debaixo do braço, não é ficar falando de religião o tempo todo, não é ficar com discurso religioso todo o tempo na boca. Compartilhar a fé é uma maneira de vida. É mais mostrar o que somos e o que Jesus está fazendo em nós do que a gente ficar falando e fazendo discursos fáceis, clichês, repetitivos. Coisa que qualquer um podia falar. Alguns discursos, alguns clichês nossos, qualquer um pode falar. Eu gosto muito de um filme da década de 50, embora eu só tenha nascido em 62. Na década de 50 tem um filme muito bom com o Burt Lancaster. Lembram-se do Burt Lancaster? A moçada não sabe nem quem é. O Burt Lancaster fazia um criminoso que tinha fugido da prisão e chegou numa cidade pequenininha onde tinha uma igreja. E como ele tinha convivido na prisão com um crente que tinha sido preso por alguma razão, e ele conseguiu captar toda a linguagem, todo o estilo da coisa. Quando ele chega nessa cidadezinha, a igreja está esperando um pastor novo. Velho Oeste, o pastor ainda não tinha chegado. Aí ele se apresenta como esse pastor novo. Se apresenta como esse pastor novo e começa a reproduzir tudo aquilo que ele tinha ouvido lá na prisão do seu colega de cela. Vai falando aquilo tudo, e aí ele vai vendo a reação da congregação, as expectativas, e ele vai atendendo aquelas expectativas. Então, ele imita a linguagem, imita o jeito de ser. A congregação fica encantada com ele. Quando chega o pastor de verdade e descobrem que ele é um ex-criminoso, ele não é nada daquele pastor que ia chegar, não é, o pastor de verdade é esse que chegou aqui e tal. Estavam tão apaixonados por ele que não quiseram saber do pastor de verdade, ficaram com ele. Mas porque ele tinha sabido manipular as pessoas naquilo que dizia, repetindo clichês, repetindo discursos. Então, repetir os clichês e os discursos evangélicos, qualquer um pode fazer. E faz, às vezes, com muita competência. Então, o verdadeiro compartilhamento do evangelho não está ligado a discursos, clichês, reproduções fáceis. Está ligado à vida, a comportamento, ao que mostramos que Jesus está fazendo em nós. Eu quero ler um outro texto. Eu tinha lido Romanos 8 com vocês. E tem um outro texto na primeira carta de Pedro que está muito ligado, de certa forma, ao texto de Romanos 8, por causa do seu início, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 21. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 21. A gente lê assim: para isso vocês foram chamados. Os que estiveram aqui no domingo passado, os que posteriormente visualizaram a mensagem do domingo passado, lembram-se que Paulo começa lá naquele texto de Romanos 8, do mesmo jeito. Os que foram chamados, não é? Que também fala os que foram predestinados. Eu já disse que essa questão de predestinação, ela às vezes é mais compreendida de acordo com Calvino e com Agostinho do que propriamente com o que a Bíblia diz. A ênfase aqui é a mesma de lá, de Romanos 8. É Paulo dizendo, e agora Pedro dizendo, que não há nada aí por acaso. Tudo aconteceu porque Deus nos amou e quis que acontecesse dessa forma. Quando Paulo fala em predestinação e ser chamado, e quando Pedro agora está falando disso, ele está enfatizando o fato de que houve um planejamento, houve um querer de Deus. A nossa redenção não foi um acidente, a vinda de Cristo não foi um acidente, o ministério de Cristo não foi um acaso. Houve o planejamento do amor e da graça de Deus para nos redimir. Então, dessa forma, nós somos chamados. Deus planejou antes, Ele quis antes nos salvar pela graça e pelo que Cristo fez por nós. Então, fomos
chamados, predestinados nesse sentido, de que nada aconteceu por acaso. Não é que Deus separa, esses eu quero salvar, esses não quero, como Calvino, por exemplo, falava em dupla predestinação. Deus, pelo seu querer, escolhe uns para a salvação e outros para a perdição. Então, na interpretação calvinista, por exemplo, que não chegou a ser o que Agostinho falou, Calvino já exagerou o que Agostinho havia iniciado a falar, mas é como se Deus olhasse aqui para essa bancada e dissesse: esses aqui eu vou salvar. Então Cristo vai morrer por vocês. E olhasse para essa bancada aqui, me perdoem, e dissesse: esses não, esses eu não quero. Então Cristo não morreu por vocês. Então o que Calvino dizia é que Cristo morreu pelos eleitos de Deus. Cristo morreu por aqueles que Deus escolheu para serem salvos. Ora, se eu fui escolhido, para mim está ótimo. Eu vou chegar, vou dar glórias a Deus, vou cantar hino de manhã até de noite, vou orar com todo fervor, vou agradecer que Deus me escolheu. Vai ser uma beleza, uma festa, um carnaval sacrossanto. Agora, a minha pergunta é: e se eu não fui escolhido? O que é que me resta? Que Deus é esse? Que amor é esse? Aí eu vou ter o direito de perguntar que amor é esse. Porque enquanto eu estou escolhido, eu falo do amor de Deus, que é uma beleza. Agora, se eu não fui escolhido, que Deus é esse? E por que escolheu uns, não escolheu outros? Então é um negócio meio complicado, essa interpretação mais teológica da coisa. O que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, nós somos predestinados no sentido de que Deus planejou tudo. Não a minha salvação, mas a nossa salvação Ele planejou. A salvação da humanidade Ele planejou. De maneira que é da vontade de Deus que todos venham ao conhecimento da verdade. Cristo morreu por todos. Então ele começa falando a mesma coisa que Paulo disse lá em Romanos 8, vocês foram chamados. E aí ele diz: fomos chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Então é sobre isso que eu quero falar. Ser iguais a Jesus na bagunça das coisas que acontecem e nos atropelam. Essa carta de Pedro está sendo escrita a um grupo de cristãos, primeiro século, que começa a ser perseguido por algumas razões. Não há ainda uma perseguição sistemática do Império Romano. Essa perseguição mais sistemática começa a se evidenciar a partir do ano 200. Mas até o ano 200 você tem perseguições esporádicas aos cristãos, tanto dos romanos quanto dos judeus. Os judeus perseguiam os cristãos porque eles achavam que eram judeus hereges. Crer num carpinteiro, filho de José, dizer que ele era Deus, isso é uma heresia. Então perseguiam os cristãos porque eram judeus heréticos. E os romanos começaram a perseguir os cristãos porque os romanos toleravam todas as religiões existentes quando eles chegavam no lugar. Eles eram imperialistas, dominadores, opressores, só que faziam isso com estilo. Faziam isso com elegância, para a pessoa nem perceber que estava sendo explorada, oprimida. Uma coisa que eles faziam, por exemplo, é respeitar as religiões do lugar que eles chegavam. Então, quando eles dominaram toda a Palestina, eles respeitaram o judaísmo, tanto que o sinédrio continuou funcionando, a casta sacerdotal continuou operando, o templo de Jerusalém continuou funcionando, tudo ali sob a vigilância e observação dos romanos, mas eles deixavam funcionar. O que os romanos não admitiam era o nascimento de novas religiões. Nova religião, não. A gente respeita o que já tem, vocês já tinham isso aqui, já funcionava isso aqui, então tudo bem, a gente respeita. Agora, nova religião, não. E quando o cristianismo começou, durante muito tempo eles entenderam que era uma facção do judaísmo. Eram judeus
Como você tinha os fariseus, os saduceus, os herodianos, os zelotes, os essênios, tem os cristãos. Então tá bom, é uma facção do judaísmo, mas é tudo judaísmo. Deixa estar. Quando começaram a perceber que o cristianismo não era uma continuação do judaísmo, mas era uma ruptura com a fé judaica, que os próprios judeus não aceitavam os cristãos como continuadores da sua fé, pelo contrário, os viam como hereges, aí começaram a perseguir os cristãos. Esse foi um motivo. O outro motivo é que havia uma condição sine qua non para que você desfrutasse da pax romana, que é deixar você imaginar que está em paz, ou como eu já falei, ser oprimido sem perceber que está sendo oprimido. Tá bem? Então há uma paz aparente, que não é a paz do lago, é a paz do pântano. Então você tem a paz aparente. Então deixava você em paz, contanto que você pagasse direitinho os seus impostos a Roma e jamais, em tempo algum, questionasse a autoridade divina do Kaiser, do César, a autoridade divina mesmo, como um enviado de Deus, como um agente de Deus, como um ser divino. Tinha que respeitar isso. Os cristãos começaram a dizer que Jesus era o único Senhor e que só estavam dispostos a obedecer total e completamente a Jesus, a mais ninguém. Quando começaram a dizer isso, aí os romanos começaram a entender que isso era rebeldia, que isso era um perigoso início de uma revolução contra Roma, que eram subversivos. Eles começaram a dizer, esses são os subversivos. Ficam dizendo que só tem um Senhor, que César para ele não é Senhor. Estão querendo subverter a ordem. E não vão subverter a ordem aqui. Então começam a perseguir os cristãos com mais ferocidade, com mais agudeza. Como eu disse, nessa época, você ainda não tinha uma perseguição sistemática, acontecendo de acordo com um método contínuo, repetido, recorrente. Um imperador perseguia aqui, outro não, aí vinha um imperador que implicava mais com os cristãos, fazia uma perseguição mais forte. Paulo e Pedro, por exemplo, morreram na época de Nero, anos 64 a 68. Nesse período, Paulo e Pedro foram sacrificados na época de Nero, que foi um dos imperadores que resolveu perseguir os cristãos. Chegou até a botar fogo em Roma e culpar os cristãos. Bom, nesse período aqui, você está tendo aqui uma igreja que está sendo perseguida de alguma forma. Então, a carta de Pedro é uma carta de consolo, de conforto, de encorajamento, de fortalecimento para um grupo de cristãos na Ásia Menor que estava enfrentando esses períodos de perseguição. Alguns estavam sendo presos, outros estavam tendo seus bens confiscados, outros estavam precisando fugir, e alguns outros ainda estavam morrendo. É nesse contexto que Pedro escreve essa carta, e é nesse contexto que ele diz isso, olha, Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo. Deixando exemplo do quê? De sofrimento. Deixando exemplo de sofrimento por quê? Porque vocês também vão ter que sofrer. Porque sofrimento faz parte da vida. Porque em algum momento, em alguma situação, mesmo vocês, seguidores de Jesus, mesmo vocês que confiam na graça, mesmo vocês que oram continuamente, mesmo vocês que têm comunhão com Deus, vocês serão perseguidos, ou vocês passarão por situações difíceis, por perdas, por prisão, por perseguição, ou por angústias diversas. Jesus passou por angústias diversas. Então, o que Pedro está dizendo é o seguinte, esse negócio de ser igual a Jesus tem a sua função ética, tem a sua função moral, tem a sua função de conduta,
Se eu sou discípulo de Jesus, quero ser igual a ele. Eu terminei a minha mensagem domingo passado dizendo que não há nenhum outro motivo para seguirmos Jesus se não querermos ser iguais a ele. Nenhum outro motivo. Você pode até dizer, mas porque ele vai nos dar o céu. Tá certo, mas o céu é uma coisa que está fora da nossa realidade. Alguns acreditam que a vida é eterna, outros não. Quem quer acreditar, acredita. Quem não quer acreditar, não acredita. Não tem como provar que céu existe. Não tem como provar que tem vida depois da morte. Tudo isso pertence à escolha e opção de fé de cada um. A não ser que você tenha sido visitado por alguém que esteve no céu e depois veio contar para você como é lá. Lá em Teresópolis, quando eu era pastor lá, tinha um camarada lá que fazia muito sucesso no Brasil, percorrendo as igrejas, dizendo que ele tinha morrido, tinha ido para o inferno. Deus disse para ele, meu filho, eu vou te dar uma outra oportunidade, volte e conte para as pessoas como é o inferno. Ele voltou e o trabalho dele era ficar contando nas igrejas como era o inferno e avisar as pessoas para tomarem cuidado para não parar lá. E ele descrevia o inferno com detalhes. Aí eu fui lá para ouvir, muito curioso que sou para saber como é o inferno. Fui lá para ouvi-lo. E ele descrevia com tanta paixão, com tantos detalhes. Uma das coisas que ele falou, por exemplo, que não caiu bem, pelo menos para mim, foi que era fogo de verdade. Fogo de verdade? Fogo é um elemento químico. Fogo de verdade. Então ele foi falando, mas falava com tanta paixão que eu saí de lá pensando o seguinte, gente, esse homem gosta tanto do inferno, por que não ficou por lá? A não ser que você dê de cara com uma dessas pessoas aí, que possa te contar isso. Você crer ou não que existe céu e inferno é da fé e da decisão de fé de cada um. Então, seguir a Jesus porque eu vou para o céu é um motivo muito subjetivo. O motivo concreto mesmo para seguir a Jesus é o que ele faz da gente aqui, que é o concreto que vivemos. Aqui, vocês são o elemento concreto. Se ele faz com que concretamente eu conviva melhor com as pessoas que são concretas para mim, isso está me valendo de forma concreta o que Jesus está fazendo comigo. E se ele me dá uma vida para andar melhor aqui nesse mundo, isso é um elemento concreto que me interessa muito. Então me interessa muito me parecer com Jesus, não por causa da outra vida. Outra vida eu não conheço, não sei o que é, não tenho domínio nenhum sobre ela. Me interessa muito parecer com Jesus aqui nessa vida. Até porque eu fico me perguntando qual é a vantagem de me parecer com Jesus depois lá. Se o céu é o que dizem, que todo mundo vai ficar lá só cantando, louvando o tempo todo, não sei onde terei lugar nisso. Então, ninguém mais precisa parecer com Jesus lá, dar testemunho lá, todo mundo já está igual. O lugar onde eu preciso mostrar que sou igual a Jesus é aqui. E o que ele fez da minha vida é aqui, de forma concreta. E principalmente porque é aqui que sofremos. Então, o único motivo que eu tenho para seguir a Jesus é me parecer com ele. Eu posso pertencer a qualquer outra religião e eu vou ter vários cultos. Eu posso pertencer a qualquer outra religião e vou ter livros sagrados. Eu posso pertencer a qualquer outra religião e vou ter orientações de um líder religioso, de um guru religioso. Entretanto, eu só tenho Cristo no Evangelho, não tenho em nenhum outro lugar. Então, se eu quero me parecer com Jesus, é o Evangelho que me interessa. Então, o único motivo por que eu sigo o Evangelho é porque é no Evangelho que eu conheço Jesus e é conhecendo o Evangelho que eu vou me parecer com Ele. Para que eu quero seguir Jesus, se não for para parecer com Ele? Para que Jesus me chama de seguidor, se não for para parecer com Ele? Por que Jesus me chama de discípulo dEle, se não for para parecer com Ele? A expectativa de Jesus para conosco,
como discípulos dele, é que nós nos pareçamos com ele, nenhuma outra. Nenhuma outra expectativa. E principalmente nesses momentos difíceis. O que Pedro está querendo mostrar aqui é que, nesses momentos difíceis, ele diz, que vocês estão passando, sendo perseguidos, lembrem-se do exemplo que Jesus deu, porque ele também sofreu. Então, sofram como ele. E aí ele é bem claro quando ele diz, deixou o exemplo para que sigam seus passos. Os passos que seguimos aqui são os passos da reação de Jesus em seus sofrimentos. A maneira como Jesus reagiu aos seus sofrimentos. Por exemplo, Jesus foi capaz de olhar para os seus inimigos, zombando dele, dando graças a Deus porque ele estava morrendo, se regozijando com ele pendurado na cruz, e foi capaz de dizer, Pai, perdoa-lhes. Nenhuma palavra de vingança, nenhuma palavra de pagar na mesma moeda, nenhuma palavra de dar tiro trocado, nada. O que Jesus diz é, Pai, esses que estão rindo de mim, contentes com minha morte, perdoa-lhes. É disso que Pedro está dizendo. O discípulo de Jesus tem que, inclusive, ter reações no sofrimento que sejam parecidas ou semelhantes com a que Jesus teve. E aí, quando ele fala em passos, para que sigam seus passos, é fundamental isso, porque seguir os passos de Jesus significa a caminhada. A caminhada que faz crescer, a caminhada que faz amadurecer. O que Pedro está dizendo é o seguinte, a gente só vai se parecendo cada vez mais com ele, inclusive para reagir bem nos momentos difíceis, se a gente caminha com ele, no sentido de crescer, de amadurecer, enquanto seguimos o seu passo. Então, os seus passos. Então é uma caminhada contínua, não acontece de uma hora para outra. Não é assim, hoje eu sou de um jeito, amanhã eu já sou completamente diferente. Não, isso é um amadurecimento contínuo, frequente, gradativo, que vai acontecendo na caminhada. Por isso nós somos chamados para seguir Jesus, ou como diz Pedro aqui, para vocês seguirem seus passos. E nessa caminhada, nesse passo a passo, nesse momento a momento, nessa subida gradativa do amadurecimento da nossa fé, é que a gente vai se parecendo cada vez mais com ele, vamos aperfeiçoando nossas virtudes, nosso caráter vai sendo aperfeiçoado, nosso temperamento vai sendo trabalhado, nossa maneira de agir e reagir vai sendo adequada por ele, e também a nossa maneira de enfrentarmos as situações difíceis. Como reagimos a essas situações difíceis. Se a gente pega aqui a primeira carta de Pedro, a gente vai ver que está aqui uma série de coisas relacionadas. Eu vou me prender a uma especificamente, mas quero citar algumas. Por exemplo, Pedro começa a sua carta, eu sei que você vai se lembrar de vários textos que você conhece, e talvez você ache, nem sabia que estava em Pedro isso. Pois é, em Pedro que está. Logo no início, ele chama a igreja de paróicos, os peregrinos. A igreja como uma paroquia ou como uma paróquia. Eu, particularmente, embora não seja uma expressão muito comum entre protestantes, para mim é uma das melhores expressões que caracteriza a igreja, é essa expressão que Pedro usa aqui. Vocês são os paróicos, vocês são os peregrinos, você é a comunidade peregrina. Vocês são a paroquia de Deus, vocês são a paróquia de Deus, isso é, todos nós somos peregrinos aqui nesse mundo, estamos passando aqui por esse mundo e enfrentamos diversas situações aqui. Então ele já começa logo no início da carta, dando essa dimensão da nossa identidade como igreja.
Nossas raízes não estão voltadas para baixo, porque a gente não vem aqui para permanecer aqui. A gente está transitando. Aqui a gente é peregrino, igual o povo hebreu era peregrino no deserto, rumo à terra prometida. A figura é a mesma. Então ele chama os cristãos de paróicos, peregrinos, paroquianos de Cristo. Pertencem a essa paróquia, a essa comunidade peregrina, essa comunidade que se move. E porque a gente se move, nós vamos passando fases, momentos, situações diferentes, porque estamos em movimento. Ele já começa a carta assim. É também da carta de Pedro, quando ele diz, vocês não foram comprados nem por ouro, nem por prata, mas foram comprados pelo sangue redentor de Cristo. Que também é muito importante para a gente, em momentos difíceis na vida, lembrarmos o que a gente vale para Deus. Não é a primeira coisa que a gente pensa quando leva um safanão da vida logo de cara? É perguntar, por que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus não é tão bondoso assim? Será que Deus nem me ama tanto assim? E aí Pedro também faz questão de dizer na sua carta para eles que estavam sofrendo, vocês para Deus valem mais do que ouro e prata. Vocês valem o sangue do seu filho. Lembrem-se disso. Lembrem-se do que vocês valem para Deus. Lembrem-se do que Ele fez por vocês. Ele sacrificou seu próprio filho. Vocês foram comprados pelo sangue de Cristo. É isso que vocês valem para Ele. Por isso que particularmente eu acredito que nenhum crente nunca devia ter complexo de inferioridade, por exemplo. Porque quem é que pode ter complexo de inferioridade sabendo o que vale para Deus? Que vale o sangue de Cristo. Ou nenhum crente nunca devia se sentir ofendido, sabe? Nunca, nunca. Quem é que tem poder para me ofender quando eu sei o que eu valho para Deus? Como é que alguém pode dizer alguma coisa que me ofenda, que me machuque, quando eu sei o que eu valho para Deus? Aí é a hora de eu dizer, olha, você pode dizer o que você quiser dizer a respeito de mim. Eu sei o que eu valho para Deus, porque eu valho mais que ouro e prata. Ele deu o seu sangue, deu o seu filho por mim, é isso que eu valho para Deus. Nenhuma palavra sua vai me diminuir nisso. Então é muito difícil o crente ficar carregando para o resto da vida aquela amargura. Me ofendeu, me magoou, me machucou. Que nada, ele sabe o que ele... A não ser que ele não saiba. A não ser que ele não saiba. Quando ele não sabe e não tem essa consciência, se chamar de Zé Mané já não vai esquecer isso o resto da vida. Vai levar isso, né, no coração. Por isso que a gente perdoa com mais facilidade. Porque não há amargura de ofensa que permaneça num coração que sabe o que vale para Deus. Então ele começa logo de saída dizendo, vocês foram comprados pelo sangue de Cristo, vão passar momentos difíceis, vão se sentir sozinhos, vão ser traídos, vão ser perseguidos, vão ser esquecidos, vão ser abandonados, vão ser injustiçados, mas lembrem-se do que vocês valem para Deus. Valem mais que ouro e prata, porque vocês valem o sangue de Cristo. É também em Pedro que a gente lê ali que vocês estão na grande rocha, vocês são as pedras de Cristo, que estão firmadas nessa grande rocha que é Cristo. Quem é que pode se abalar com as instabilidades da vida, quando sabe que seus pés estão muito bem firmados na rocha? É em Pedro também que você encontra esse versículo, lancem sobre ele as ansiedades de vocês, porque ele tem cuidado de vocês. É Pedro, e é aqui nessa carta, e é nesse contexto do sofrimento, da perseguição, dos momentos difíceis. Pedro dizendo, lancem sobre ele as ansiedades de vocês. Não morram de ansiedade, não tenham um infarte por causa de ansiedade. Não pirem por causa de ansiedade. Lancem sobre ele as ansiedades de vocês. Porque ele tem cuidado de vocês.
está numa situação na vida que não vê porta de saída, lembre-se de lançar sua ansiedade sobre ele, lembre-se que ele tem cuidado de você. É uma coisa que você não pode controlar, porque a ansiedade é isso. A ansiedade vem quando a gente percebe que quer controlar uma coisa que não tem controle. É uma coisa que você pode controlar, tá bom, resolva. Pode controlar, pode resolver, resolva. Uma coisa que o pai do Fernando Sabino dizia, ele sempre citava, dizia, olha, resolva o problema dos outros que você resolve o seu. Né? Muitas vezes você vai lá e resolve um problema do outro para o outro não ficar te chateando e resolve o problema. Resolve. Pode resolver? Resolve. Agora, há coisas na vida que a gente não pode resolver, que não tem como a gente ter domínio sobre aquilo, que está fora da nossa jurisdição. Não tem como. Então eu vou fazer o quê? Aí eu fico ansioso, porque eu quero controlar uma coisa que eu não tenho controle. Então, eu, por exemplo, eu não durmo em avião. Não durmo, nunca dormi, não durmo. Não durmo. Eu olho para a Jussara dormindo, ele me dá uma inveja. Eu digo, mas o que é isso? Como consegue? Eu não durmo a viagem inteira. A última vez que fomos ao Canadá ver Laura, foram quase 25 horas de viagem. Não durmo. Não durmo. Mas por que eu não durmo? Porque eu fico olhando. Decolou direitinho. Tem uma nuvem ali. Não está chovendo. A asa está no lugar. O motor não está pegando fogo. Aí dá uma turbulência, eu olho, ainda não está caindo. Então eu fico... Por quê? Porque eu não tenho controle sobre aquilo, eu fico ansioso. Aí não consigo dormir. Ansioso de besta. Porque eu não tenho controle mesmo. E eu desconfio que nem o piloto tenha. E é isso. Então, a gente às vezes, quando quer controlar o que a gente não pode, fica ansioso. Aí Pedro vem e diz, então entrega para Deus, você não pode, você não tem como resolver. Tem como resolver. Não resolve, é irresponsabilidade, é descaso, é negligência. Agora, não tem como resolver, vai passar a noite em claro, vai perder uma noite de sono à toa. Entregue para Deus sua ansiedade, porque Ele continua tendo cuidado de vocês. Essa é a questão. É nesse contexto que ele diz isso. Mas o que eu queria, para encerrar minha mensagem de hoje, era citar nessa carta de Pedro, uma coisa que está profundamente ligada a isso que ele está dizendo sobre seguir os passos de Jesus. Que é a junção de dois versículos aqui que usam a mesma palavra no grego. No capítulo 1, no verso 6, falando sobre essa questão de sofrimentos, Pedro diz aos seus leitores, importa que vocês ainda passem por várias provações. A palavra grega que Pedro usa aqui é uma palavra que significa diversas provações, variadas provações, múltiplas provações. Qualquer uma dessas traduções serve. Importa que vocês passem por provações diferentes na vida. Vocês vão passar por provações diferentes na vida. O outro texto que está casado com esse é o do capítulo 4, verso 10, que usa a mesma palavra. Quando Pedro está dizendo, usem seus dons, continuem servindo a Deus, sejam bons dispenseiros dos dons que Deus dá a vocês, sempre confiantes na multiforme graça de Deus. Ou na variada graça de Deus. Ou na graça de Deus com diversas faces. Ou nos diversos tipos de graça de Deus. Então, o que Pedro está dizendo para aquela igreja? Quando ele diz, olha, vocês estão sofrendo. Cristo também sofreu. Tá bom, está no jogo, está no esquema.
Faz parte da coisa. Quando teve aquele rapaz que quis seguir a Cristo, Jesus disse a ele, olha, a raposa tem covil onde pode dormir, eu não tenho onde pousar toda noite, eu nem sei onde vou dormir essa noite. Se quiser me seguir, estamos nessa. Bom, então você está passando momentos difíceis? Cristo também passou. Nenhuma novidade. Nenhuma novidade. Agora, siga os passos de Jesus, inclusive na maneira como ele sofreu. Seja igual a ele, inclusive na maneira como ele sofreu. Na maneira como ele reagiu. Vocês foram chamados para isso, para seguirem seus passos. E que é que deve nos iluminar nisso? Exatamente essa explicação que Pedro está dando. Na vida, nós temos diversas provações. Diversos tipos de provações. Importa que vocês passem por diversos tipos de provações. Mas a graça de Deus também é multiforme e diversa. O que quer dizer que Deus tem um tipo de graça para cada tipo de provação que você passa. Deus vai fortalecer você, vai equipar você, vai conduzir você. Não igual em todos os momentos, mas de forma diferente a cada momento diferente que você passa. Porque a graça de Deus também tem várias faces, a graça de Deus também é multiforme, a graça de Deus tem várias formas. E essas formas da graça vão se adaptando às situações da vida que a gente passa e vão nos fortalecendo ali. Você está sem dinheiro, está desempregado, é um tipo de preocupação, é um tipo de sofrimento. Pois a graça de Deus tem um tipo de fortalecimento para te dar naquela hora. Mas você está passando a provação de perder alguém que você ama, você está no luto, que às vezes é uma dor muito maior do que estar sem dinheiro, a graça de Deus também tem um fortalecimento específico. A graça de Deus tem uma face específica para fortalecer você naquela hora. É isso que Pedro está dizendo. Importa que vocês passem por várias provações, as provações são várias, mas a graça de Deus também é variada, é múltipla, também tem várias faces, e estará equipando você para cada momento difícil que você viver. Sermos iguais a Jesus. Ser igual a Jesus, cantando aqui em culto, como Jesus provavelmente cantava nas sinagogas, está ótimo. Ser igual a Jesus, orando junto com os outros discípulos, também está ótimo. Ser igual a Jesus, tendo momentos de comunhão, dividindo o pão e o peixe com os outros irmãos, também está ótimo. Ser igual a Jesus, anunciando o Evangelho, também está ótimo. Mas muito especialmente, sejamos iguais a Jesus na maneira como reagimos diante dos momentos difíceis. É esse talvez o maior desafio para a gente. É conseguir superar a raiva, conseguir superar o sentimento de vingança, conseguir superar a disposição para a violência, conseguir superar o ódio, a amargura, o ressentimento. Ser igual a Jesus significa reagir diante do sofrimento como Jesus reagia. E também nisso, irmãos e irmãs, nós nos tornemos cada vez mais iguais a Jesus e que Ele assim nos abençoe. Amém. O grupo de louvor vai nos conduzir nesse próximo cântico que nós vamos encerrar o nosso culto, louvando ao Senhor. Quero lembrar mais uma vez que logo depois do culto nós temos a nossa classe de escola dominical. Hoje às 19 horas, nosso culto da noite. Tanto vocês que estão aqui, quanto vocês que estão acompanhando a gente pela internet.
estejam conosco também. Vamos ficar em pé e vamos cantar, encerrando esse nosso momento. Faça desse momento, como nós fizemos domingo passado. Diga ao Senhor que você quer se parecer cada vez mais com Ele. Talvez essa seja a área mais difícil de nos parecermos com Jesus, reagir como Ele reagia no sofrimento e na dificuldade. Vamos fazer isso, vamos pedir que Ele nos acompanhe dessa forma. Vamos recordar o hino